está nem no começo, nem no meio, mas está no final. Né? Eu agradeço a nossa pastora Sandra pelo convite de encerrar a campanha. Agradecer a dirigente, a pastora da igreja. Agradecer, né, a missionária Leire, minha esposa, que tem nos acompanhado. Agradecer também a irmã Laíde, missionária Iraci. Tiago, Deus abençoe sua vida. Estou com saudade de você, jovem Tiago, uma bênção esse garoto. Né? Agradecer a Deus por estar na presença dele acima de todas as coisas. Amém? Amém. Carta de Paulo a Efésios, a igreja que estava em Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Seria esse o tema? Sim ou não? Sim? Sim? Amém. Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Eu gostaria depois de ler este tema, ler outra passagem lá no livro de Lucas. Vou ler duas passagens para vocês hoje. Vou tentar abreviar essa mensagem o mais rápido que eu puder, mas ela é uma mensagem muito profunda. Eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar diminuir por causa do horário, né, irmãos? Já é dia de semana, né? Nós trabalhamos, temos que acordar cedo, então a gente tem que vigiar um pouco no horário. Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 14, todos acharam de um amém? Amém! Isso, benção. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Somente até aqui. Volte na sua Bíblia um pouquinho, no livro de Lucas, capítulo de número 22. Volte aí um pouquinho aí. Evangelista Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Doutor Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Glória a Deus. Todos acharam de amém? Amém. Bota a mão pertinho a Deus. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Poder assentar, aplaudindo a Jesus nesta noite. Porque Ele está aqui. A presença dEle está aqui. Aleluia! Quando nós passamos de carro ali, eu vi Deus está aqui. O Espírito dele começou a trabalhar antes de você chegar aqui. Quando você pensou em se trocar para vir, ele já estava aqui, esperando para te entregar uma grande vitória. Amém? Bom, eu gostaria de falar primeiramente aqui um pouco acerca do livro de Efésios, ou a carta de Paulo, àquela igreja. Paulo, quando escreve esta carta, ele está em Roma preso. E Paulo tinha um apreço, uma preocupação com aquela igreja. Um amor muito grande. Paulo, que era um evangelista nato, um homem que tinha cauterizado no seu coração almas, ganhar almas. E quando eu paro e olho a carta que ele escreve àquela igreja agora, porque quando ele está preso, ele recebe notícias acerca daquela igreja. Ela não estava bem, ela estava sendo perseguida, problemas internos na igreja.
Paulo se perturba dentro de si. Paulo se preocupa com a igreja. Porque Paulo sabe como foi difícil fundar aquela igreja. Irmão, só para a gente ter uma ideia, contando bem rápido. Éfeso, para quem conhece a história sabe, que era uma cidade terrível. Antes de Paulo e alguns irmãos chegarem lá para pregar o evangelho, aquela cidade tinha uma idolatria tão grande. Tinha uma deusa chamada Diana. Havia um templo que era lindo e maravilhoso, porém, a mesma adoração era para Diana e não para Deus verdadeiro. O problema daquele povo é que eles estavam cegos, irmãos. Havia uma escama nos seus olhos, na sua mente. Satanás havia cegado aquele povo. E eles adoravam uma deusa chamada Diana, que os seus cultos eram terríveis. Imagine um culto de libertinagem, vergonhoso, aonde as pessoas bebiam, se embriagavam, se drogavam e cultuavam. Mas Paulo, quando viu essa cidade, ele que era um visionário de Deus, e ele tinha uma visão além daquilo que qualquer homem tinha, porque ele tinha dentro de si o desejo de ganhar almas, e não importa, e não tem para ele dificuldade. O que importa para ele chegar no lugar, se ele conseguir chegar naquele lugar. Ele simplesmente se deixava ser usado por Deus, ele se deixava ser um instrumento na mão de Deus. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra isso. Mas ele começa a trabalhar. Ele começa a orar e pôr o seu joelho no chão e clamar ao nosso Deus a misericórdia dele, o poder, a unção. Começa a pregar então nas praças, começa a pregar nas esquinas, e pessoas começam a se render aos pés de Cristo. Pessoas começam então a se converter. Um pequeno grupo, 5, 10, 15, 20, 100, foi aumentando. Abriu-se a igreja em Éfeso então, através de muito trabalho, irmãos, através de muita oração. A igreja estava estabelecida. Se levantou um povo ali, irmãos, eu digo para você, que aquele povo que é mais atribulado, aquele povo que mais está no mundo e mais é usado por Satanás, quando ele se converte, irmão, sai de baixo, ele vira uma bomba atômica nas mãos de Deus. Esses que quando as pessoas olham para ele e julgam ele, dizem: esse aí é um coitado, esse aí é um drogado, um bêbado, esse aí não tem jeito para ele, meu irmão. Quando Deus pega ele e Deus coloca um anzol no queixo dele e traz na presença dele, Deus renova a vida dele, restaura, regenera ele e faz dele aquilo que era um lixo, um luxo. É isso que Deus faz. E aqueles crentes em Éfeso eram crentes de verdade, irmãos. Quando se converteram, irmãos, ali deixaram de ser usados por Deus. O poder acontecia que nem uma reunião como essa aqui, que o Pentecostes desce, que a unção desce, a presença desce. Só que tem um problema, irmãos. Paulo não podia ficar lá, porque Paulo não tem paradeiro. Paulo estava aqui e daqui a pouco estava ali. Porque a missão dele era ganhar almas. Os gentios que precisavam ser ganhos. E de repente Paulo sai e deixa a igreja estabelecida. Coloca alguns líderes, Priscila, Apolo, alguns irmãos para tomar conta. E Paulo segue, viagem, ganhando almas. Quando ele chega em Roma, ele é preso. Chega a notícia de que problemas acontecem na igreja. Ele chega a notícia de que irmão se levantava contra irmão. Dentro da igreja havia uma disputa de cargos. Dentro da igreja um queria ser mais do que o outro, queria pregar, queria cantar melhor. Paulo, quando diz assim, que a nossa briga não é contra o sangue e contra a carne. Paulo diz isso na carta. É contra o diabo e as suas potestades. É contra o inferno. Eu não posso lutar contra o meu irmão e minha irmã. Nós temos um único propósito. E Paulo começa a escrever a carta. E a carta é direcionada a isso. E quando ele chega aqui no capítulo 3, aqui, onde nós lemos, a partir do versículo 14, ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos agora. Paulo não podia ir até lá, mas Paulo tinha intimidade com aquele que era o Todo-Poderoso. Paulo tinha intimidade com aquele que tinha todo o poder nas suas mãos. E de repente Paulo agora escreve: olha, por esta causa,
por este levante, por essa perseguição. Eu me coloco de joelhos agora. Por essa desavença, essa divisão, eu me coloco de joelho. Aleluia. Por a sua vida. Pela igreja de Éfeso, Paulo se colocava de joelhos agora. Eu quero dizer para você que sempre tem alguém se pondo de joelhos pela sua vida. Na igreja você tem sempre alguém que vai se pôr de joelho por você. Talvez você se sinta fraco, mas existe alguém que está se dobrando o joelho. Talvez seja o círculo de oração, o pastor, a pastora da igreja. Alguém que te ama e você talvez nem sabe que aquela pessoa está intercedendo, mas existe alguém intercedendo por você. Sempre existe alguém de joelhos que se prostra perante Deus pela sua causa. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Paulo, quando começa a escrever, que diz por esta causa, é uma série de problemas, é uma série de situações que a igreja passa, e a igreja nossa hoje em dia passa também. A nossa igreja não é diferente da igreja de Éfeso, não. Nós temos os mesmos problemas, mas nós temos uma certeza de uma coisa: como Paulo garantia a vitória para aquela igreja, Cristo garante a vitória para você também. É Cristo que garante a vitória, não é ninguém, é Cristo. Quando eu abro meu livro, minha Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, e eu vejo um Jesus hoje, nesse capítulo de número 22, ele se coloca de joelhos. Se você prestou atenção na leitura, ele se coloca de joelhos. Só que nesse dia, irmãos, que ele se colocou de joelhos, eu meditei muito nessa palavra, acerca dela. Foi um dia difícil para Cristo. Quando amanheceu o dia, Cristo não levantou sorridente como os outros dias. Ele não estava alegre, ele estava tenso, estava com seu semblante fechado. Os discípulos logo notaram algo diferente nele. De que não era o mesmo Cristo de alguns dias atrás. Ele estava mais calado, amanhecia o dia mais fechado. Separou os discípulos, foram cear, somente eles. Neste dia, ele separou um cenáculo, preparou uma ceia só para ele e para os discípulos. Queria ter uma comunhão com eles, uma intimidade com eles. Porque estava chegando o momento deles se despedir dos discípulos. Depois que eles cearam, cantaram um hino, como nós fizemos aqui nessa noite, ele chama os 12, ou melhor, chama 11. Ele chama 11, como de costume ele fala: vamos subir ao jardim do Getsemane. Porque toda vez, quando Jesus queria ter uma comunhão com Deus, ele ia para o jardim. Toda vez que Jesus queria orar e se entregar a Deus e buscar uma consagração, ele ia para o jardim. Só que nesta noite estava diferente. Ele chama os 11, eles vão subindo até chegar no jardim. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Vamos subir lá. Vem comigo nessa noite, vamos subir no jardim. Cristo está na frente agora, os discípulos atrás, e nós vamos atrás dos discípulos agora. Eu queria que você entendesse essa passagem agora. Porque o meu Cristo, ele não tem negócio com pessoas covardes. Ele só tem negócio com pessoas corajosas, que não tem medo de adversidade, que não tem medo de levantes, não tem medo de pedradas, nem medo de provas. Eu quero que você veja e entenda agora o nosso Cristo, que tem duas naturezas, e ele tem mesmo duas naturezas. Ele é o homem, mas ele tem a sua natureza divina. Nesse momento nós vemos Cristo subindo e chegando lá em cima no jardim do Getsemane, que quer dizer um local de prensar oliva, né? É o significado dessa palavra. Cristo chega, chama os seus discípulos em volta, ele está nervoso, ele está angustiado, porque é um momento de uma profunda batalha espiritual interior de Cristo agora. Quero que você entenda o seguinte, que nesse momento ele diz para os discípulos assim: me ajude em oração, orem comigo agora. O engraçado é que os discípulos nunca tinham visto Cristo daquela forma. Eles nunca tinham visto Jesus tão tenso, tão abatido e pedindo oração para alguém. Mas ele chama os seus amigos agora e diz: orai comigo e vigiai agora. Só que
não podia dizer nada para eles naquele momento, porque eles ainda não eram discípulos. O discípulo ainda é um aprendiz. E se ele falasse a profundo para aqueles 11 naquele momento, de repente, eles poderiam enfraquecer, se voltar, desistir. Então ele pega 3, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e fala: Pedro, Tiago, João, vem comigo, vamos até ali mais à frente. Eu quero que você veja agora, aquela noite, a lua está clareando o jardim. Você olha uma brisa batendo no jardim agora, nas folhas de oliva, as árvores, a relva. Jesus chama os 3 para próximo e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, nesse momento, a voz dele embarga. Pedro olha para João e para Tiago sem entender, porque eles nunca tinham visto Cristo daquela maneira. Eles se prostram para orar. E agora a minha Bíblia diz que ele se ajoelha no chão. O joelho de Cristo bate no chão agora na relva. O rosto vai para o chão. E ele começa a clamar a Deus agora. Sabe por quê, irmãos, nesse momento? Cristo, há dentro dele um conflito espiritual. Porque como Deus, ele consegue ver o que ia acontecer com ele. Como a natureza dele divina estava dentro dele ainda, ele começa a ver aquilo que ele iria passar. E o que ele ia passar não era nada fácil. Estava esperando por ele uma cruz grande e pesada. Estava esperando por ele uma coroa de espinhos. O espinho era desse tamanho e era rígido. Estava esperando por eles 2 homens malfeitores, cada um com um chicote na mão. Esse chicote tinha 10 tiras, e na ponta de cada tira, osso e chumbo. Ele sabia, e ele estava vendo, que tudo aquilo estava preparado para ele. Naquele momento, Cristo cai e começa a se contorcer, de nervoso e terror. Ele começa a suar nesse momento e a clamar a Deus. Neste momento, um reino se levanta do seu lado. O reino das trevas, que torce para ele desistir. Se levanta um outro reino do seu lado direito, que é o reino dos céus, mas esse reino não podia falar nada. Ele se cala. Somente um anjo desce. Um anjo chega do lado de Cristo e fica do seu lado e tenta confortar ele agora. Eu quero que você entenda a angústia desse Cristo agora. Porque quando ele olha lá na frente, como Deus, ele vê uma cruz que está lhe esperando. Ele vê uma coroa de espinhos. Ele vê homens que vão bater nele, sangrar suas costas e rasgar elas por mais de 400 buracos nas costas. Eu quero que você entenda esse Cristo agora. Ele pede ao Senhor um livramento. Ele olha para o seu pai, que agora está calado no céu e ele não pode falar nada. O plano está traçado, o plano era esse. Deus não podia fazer nada. E ele clama: Pai, se tu podes, e sei que tu podes, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim a cruz. Afasta de mim os chicotes. Aleluia! Neste momento, a angústia. Você já sentiu síndrome do pânico? Se você nunca sentiu, aqueles que estão estudiosos dizem que tem um sintoma do síndrome do pânico. Do nervoso que é tão grande, você começa a ter um terror tão grande que algumas veias capilares começam a estourar e se misturam com o suor, e isso o sangue desce. É por isso que a Bíblia diz que Jesus começa a suar sangue. É angústia. Ele está de joelhos. A humanidade está prestes a ter o seu destino traçado. Quando Cristo olha isso e ele diz: Senhor, se for possível, afasta. Ele levanta a sua cabeça para cima. E como Deus, ele tem uma outra visão agora. Ele olha e vê uma geração, 2 gerações, os séculos à frente, 1000 anos à frente. Começa a ver pessoas, ele começa a ver crianças, ele começa a ver jovens, ele começa a ver adultos, ele vê a minha vida, ele começa a ver a sua vida. Ele vê a nossa igreja, ele vê a sua igreja, ele vê a
que eu não conseguiria passar. Ele sabe que você não ia passar. Ele sabe que eu não ia suportar a cruz, porque a cruz não era para ele, a cruz era para mim, a cruz era para você, porque ele não tinha pecado, ele era imaculado, ele não tinha manchas, ele não tinha pecados. A cruz é minha, a cruz é sua, mas ele diz, quando ele olha e vê você, todavia, seja feita a sua vontade, meu Pai, não a minha. Neste momento, o reino das trevas cai por terra. Jesus não desiste do plano. Jesus não desiste da minha vida. Jesus não desiste da sua vida. Jesus não desiste do seu filho. Jesus não desiste do meu filho. Jesus não desiste do meu pai, da minha mãe. Não desiste do seu pai, da sua mãe. Esse Cristo é corajoso. Ele se levanta naquele momento. Ele está sentindo o seu corpo contorcer. Mas ele viu a gente no dia de hoje, reunidos glorificando o seu nome. Ele viu nós reunidos hoje, nesse dia, nessa terça-feira, nesse 2 de agosto. Nós reunimos aqui para glorificar e exaltar o seu nome. Eu quero dizer para você que nessa noite, quando eu digo que o meu Cristo não tem negócio com gente covarde, é porque ele não desistiu do seu destino. É porque ele não desistiu de seguir até o final. É uma noite que você não pode desistir. Eu não sei o que você está passando. O meu Deus não me diz, eu não sei. Mas eu digo para você que se você ir até o final, se você não largar a cruz, se você perseverar até o final, você vai levantar uma bandeira tão grande da vitória. O sangue que foi derramado, o sangue carmesim, para a remissão de pecados. Jesus levanta, chega até seus discípulos, eles estão dormindo. A Bíblia diz que eles dormem de medo. Ele não desistiu. Ele não parou. Ele foi até o final. E ele seguiu o seu destino. Passado 60 anos, eu disse quantos anos? 60. Passados 60 anos. Há um velhinho de cabeça branca, barba branca. Ele está preso agora. Verdade. O lugar que ele está preso se chama Ilha de Patmos. O nome dele, João, filho do trono. Aquele que tinha intimidade. Aquele que era